Os ventos do interior de São Paulo uivavam pela mata de araucárias da Serra da Mantiqueira, enquanto Marcelo Tavares segurava a mão da filha de 12 anos, Lara. Caminhavam apressadamente, tentando chegar em casa antes que a ventania ficasse mais intensa. Seus 3 cães pastores corriam à frente, guiando o caminho por entre as folhas espessas. Foi então que o cão da frente parou de repente. Suas orelhas se ergueram, o focinho apontando para uma árvore caída. Sem latir, correu em sua direção, seguido pelos outros 2 cães. Lara gritou apontando para onde os cães estavam reunidos em volta de algo. Marcelo se aproximou, com o coração batendo mais rápido ao ver o que o maior deles examinava. Um pequeno filhote de gato, quase imóvel com o pelo manchado de sangue. O filhote respirava com dificuldade, seus olhos azuis e turvos piscando de dor. Marcelo ajoelhou-se nas folhas, tirou as luvas e colocou a mão quente sobre a pequena criatura. Olhou ao redor e viu rastros de sangue que levavam para a parte mais densa da mata, onde a mãe do filhote poderia ter sido vítima de caça ilegal. Próximo dali, sinais de uma armadilha brilhavam sob um monte de folhas. Como biólogo, ele sabia que interferir na vida selvagem muitas vezes fazia mais mal do que bem. Mas com a tempestade se aproximando e as temperaturas caindo abaixo de 0, aquele filhote não tinha chance de sobreviver. Surpreendentemente, os 3 cães não demonstraram qualquer agressividade. Em vez disso, o cão líder lambeu delicadamente a cabeça do gatinho, um comportamento protetor raramente visto em relação ao que normalmente seria considerado um predador rival. A esposa de Marcelo, Renata Tavares, que também era veterinária, ficou inicialmente preocupada ao ver um animal selvagem dentro de casa, mas logo adotou uma postura profissional. Ela examinou o filhote de gato selvagem do mato, que estava gravemente hipotérmico e desnutrido. Depois de estabilizar sua condição, colocou-o em uma caixa forrada com cobertores na cozinha, certa de que ele não sobreviveria à noite. Mas na manhã seguinte, descobriram o impensável. O gatinho não apenas havia sobrevivido, como também estava cercado pelos 3 cães pastores, formando um círculo protetor ao seu redor. O cão líder estava ainda mais próximo, usando seu corpo enorme para fornecer calor durante toda a noite. Lara o chamou de Tico, porque ele precisaria aprender a sobreviver. A tempestade se transformou em uma das mais intensas da história da Serra da Mantiqueira. As estradas foram bloqueadas. A comunicação com o Instituto Paulista de Fauna Silvestre, IPFS, tornou-se impossível. Durante esse período, Tico não apenas sobreviveu, como prosperou. E então algo estranho começou a acontecer. Depois de apenas 2 semanas, Tico passou a apresentar comportamentos incomuns. O filhote de gato não se movia como um gato comum. Ele imitava o porte confiante e poderoso dos cães pastores. Enquanto o cão líder observava a sala, Tico sentava-se ao seu lado, imitando sua postura com exatidão. Marcelo começou a documentar esses comportamentos. A cada dia, o gato absorvia mais características caninas. Ele aparecia quando era chamado, algo extremamente raro em felinos selvagens. Brincava de pega-pega com o cão mais jovem, aprendia a puxar brinquedos e até tentava latir, emitindo um som estranho entre um rosnado e um chiado. 4 meses se passaram e Tico se transformou em um jovem gato saudável, com comportamentos únicos. Acordava com os cães, comia com eles e até aprendeu a patrulhar os limites da fazenda da família Tavares, como o cão líder lhe ensinara. À noite, dormia enroscado entre os 3 cães como se fossem uma única família. Tico combinava seus instintos naturais, a habilidade extraordinária de escalar, a audição aguçada e os reflexos velozes, com o comportamento e a lealdade dos cães pastores. O resultado era uma criatura única, selvagem e domesticada, ao mesmo tempo gato e cachorro. Lara gravou vídeos de Tico e os postou nas redes sociais. O gato, que pensava ser um cachorro, rapidamente se tornou um fenômeno local. As pessoas começaram a visitar a fazenda, curiosas sobre a estranha criatura de que tanto ouviam falar. Quando as estradas finalmente foram liberadas, o agente Batista do IPFS veio fazer uma visita.
respondendo a denúncias sobre a possível criação ilegal de um gato do mato selvagem. Ele ficou surpreso ao ver Tico responder ao seu nome e se comportar como um cão. Mas a lei ainda era a lei. Os ventos do interior de São Paulo uivavam pela mata de araucárias da Serra da Mantiqueira, enquanto Marcelo Tavares segurava a mão da filha de 12 anos, Lara. Caminhavam apressadamente, tentando chegar em casa antes que a ventania ficasse mais intensa. Seus 3 cães pastores corriam à frente, guiando o caminho por entre as folhas espessas. Foi então que o cão da frente parou de repente. Suas orelhas se ergueram, o focinho apontando para uma árvore caída. Sem latir, correu em sua direção, seguido pelos outros 2 cães. Lara gritou apontando para onde os cães estavam reunidos em volta de algo. Marcelo se aproximou, com o coração batendo mais rápido ao ver o que o maior deles examinava. Um pequeno filhote de gato quase imóvel, com o pelo manchado de sangue. O filhote respirava com dificuldade, seus olhos azuis e turvos piscando de dor. Marcelo ajoelhou-se nas folhas, tirou as luvas e colocou a mão quente sobre a pequena criatura. Olhou ao redor e viu rastros de sangue que levavam para a parte mais densa da mata, onde a mãe do filhote poderia ter sido vítima de caça ilegal. Próximo dali, sinais de uma armadilha brilhavam sob um monte de folhas. Como biólogo, ele sabia que interferir na vida selvagem muitas vezes fazia mais mal do que bem. Mas com a tempestade se aproximando e as temperaturas caindo abaixo de 0, aquele filhote não tinha chance de sobreviver. Surpreendentemente, os 3 cães não demonstraram qualquer agressividade. Em vez disso, o cão líder lambeu delicadamente a cabeça do gatinho, um comportamento protetor raramente visto em relação ao que normalmente seria considerado um predador rival. A esposa de Marcelo, Renata Tavares, que também era veterinária, ficou inicialmente preocupada ao ver um animal selvagem dentro de casa, mas logo adotou uma postura profissional. Ela examinou o filhote de gato selvagem do mato, que estava gravemente hipotérmico e desnutrido. Depois de estabilizar sua condição, colocou-o em uma caixa forrada com cobertores na cozinha, certa de que ele não sobreviveria à noite. Mas, na manhã seguinte, descobriram o impensável. O gatinho não apenas havia sobrevivido, como também estava cercado pelos 3 cães pastores, formando um círculo protetor ao seu redor. O cão líder estava ainda mais próximo, usando seu corpo enorme para fornecer calor durante toda a noite. Lara o chamou de Tico, porque ele precisaria aprender a sobreviver. A tempestade se transformou em uma das mais intensas da história da Serra da Mantiqueira. As estradas foram bloqueadas. A comunicação com o Instituto Paulista de Fauna Silvestre, IPFS, tornou-se impossível. Durante esse período, Tico não apenas sobreviveu, como prosperou. E então, algo estranho começou a acontecer. Depois de apenas 2 semanas, Tico passou a apresentar comportamentos incomuns. O filhote de gato não se movia como um gato comum. Ele imitava o porte confiante e poderoso dos cães pastores. Enquanto o cão líder observava a sala, Tico sentava-se ao seu lado, imitando sua postura com exatidão. Marcelo começou a documentar esses comportamentos. A cada dia, o gato absorvia mais características caninas. Ele aparecia quando era chamado, algo extremamente raro em felinos selvagens. Brincava de pega-pega com o cão mais jovem, aprendia a puxar brinquedos e até tentava latir, emitindo um som estranho entre um rosnado e um chiado. 4 meses se passaram e Tico se transformou em um jovem gato saudável, com comportamentos únicos. Acordava com os cães, comia com eles e até aprendeu a patrulhar os limites da fazenda da família Tavares, como o cão líder lhe ensinara. À noite, dormia enroscado entre os 3 cães, como se fossem uma única família. Tico combinava seus instintos naturais, a habilidade extraordinária de escalar, a audição aguçada e os reflexos velozes, com o comportamento e a lealdade dos cães pastores. O resultado era uma criatura única, selvagem e domesticada, ao mesmo tempo gato e cachorro. Lara gravou vídeos de Tico e os postou nas redes sociais.
O gato, que pensava ser um cachorro, rapidamente se tornou um fenômeno local. As pessoas começaram a visitar a fazenda, curiosas sobre a estranha criatura de Ku manter animais selvagens. Sem licença é ilegal no interior de São Paulo, ele os lembrou. Marcelo solicitou uma licença especial ao Instituto Paulista de Fauna Silvestre, IPFS, para manter animais selvagens. Enquanto aguardava a resposta, Tico continuou a se desenvolver junto com seus irmãos cães. O gato selvagem já estava parcialmente crescido, com manchas mais distintas e uma constituição mais forte, mas seu comportamento continuava sendo uma estranha mistura das duas espécies. 2 meses depois, a resposta chegou. O pedido foi negado. O Instituto Paulista de Fauna Silvestre exigiu que Tico fosse entregue para reintrodução na natureza. Lara publicou um vídeo emocionante na internet, atraindo milhões de visualizações e atenção nacional. Sob pressão pública, o IPFS concordou em enviar uma equipe de especialistas para avaliar o caso de Tico antes de tomar uma decisão final. O diretor do instituto, um zoólogo, e o agente Batista passaram um dia observando o gato selvagem. Avaliaram como ele se movia, interagia com os cães e humanos e respondia a comandos. Eles ficaram impressionados com o nível de adaptação de Tico. Este é um caso especial, admitiu o diretor Álvaro Mendes. Mas a lei não tem exceções. Gato do mato é um animal selvagem. Ele pertence ao seu habitat natural. Os especialistas, a doutora Camila Nogueira e o doutor Eduardo Paiva, concordaram que Tico estava domesticado demais para sobreviver na natureza. Em vez de levá-lo para um abrigo permanente, propuseram um meio termo. Tico seria levado para a reserva ecológica do Alto Mantiqueira, com uma coleira GPS para rastreamento. Se conseguisse se adaptar à vida selvagem, seria livre. Caso contrário, outras opções seriam consideradas. O dia da separação chegou rápido demais. Lara chorava sem parar. Renata preparou uma sacola especial com comida suficiente para 2 semanas, embora soubesse que Tico precisaria aprender a caçar. Marcelo prendeu a coleira com GPS no gato, com as mãos trêmulas enquanto acariciava seu pelo espesso pela última vez. Mas a reação mais comovente veio dos 3 cães. Quando Tico foi colocado na gaiola de transporte, eles choramingaram e latiram sem parar, tentando impedir que os agentes o levassem. O cão líder permaneceu firme como uma parede diante da porta do carro, movendo-se apenas quando Marcelo ordenou. Nois, local de soltura, um vale verdejante com um riacho próximo, o Vale das Águas Claras, abriram a porta da gaiola. Tico saiu cautelosamente, farejando o ar fresco. Olhou para a mata de araucárias e então se virou para Marcelo e Lara. Por um momento, pareceu que não iria embora. Então, um som vindo dos arbustos chamou sua atenção. O instinto selvagem tomou conta, e Tico correu em direção ao som com a velocidade e a graça de um verdadeiro predador. Num instante, desapareceu na floresta. Lara soluçava nos braços dos pais. No caminho de volta para a fazenda da família Tavares, a tela de rastreamento do GPS piscou, mostrando Tico se aprofundando na mata. Vai ficar tudo bem, sussurrou Marcelo, tentando acreditar nas próprias palavras. É aqui que ele pertence. Mas ao retornarem para a fazenda, os 3 cães se recusaram a entrar em casa. Sentaram-se na varanda, com os olhos fixos nas colinas distantes, onde Tico havia desaparecido. Uma semana se passou desde que Tico fora solto. Lara verificava os dados do GPS a cada hora, rastreando cada movimento do gato. Inicialmente, Tico parecia estar se adaptando, movendo-se cautelosamente por novos territórios, buscando abrigo e fontes de água. Em casa, os 3 cães mergulharam em profunda tristeza. Recusavam-se a comer, não brincavam e passavam horas sentados na colina mais alta da fazenda, sem tirar os olhos da direção em que Tico havia desaparecido. Na 10ª noite, os dados do GPS mostraram uma mudança estranha. Tico havia parado em um ponto alto da encosta. Permaneceu lá por quase 24 horas, quase sem se mover, e tanto ouviam falar. Quando as estradas finalmente foram liberadas, o agente Batista do IPFS veio fazer uma visita, respondendo a denúncias sobre a possível criação ilegal
de um gato do mato selvagem. Ele ficou surpreso ao ver Tico responder ao seu nome e se comportar como um cão. Mas a lei ainda era a lei. Marcelo temeu que Tico estivesse ferido ou doente. Mas então, ao pôr do sol do dia seguinte, ele começou a se mover em direção à fazenda da família Tavares. Dia após dia, o padrão de movimento de Tico se tornava mais claro. Ele não estava vagando aleatoriamente. Estava se movendo com um propósito: voltar para casa. Inicialmente, sua jornada foi lenta e interrompida. Muitas vezes, ele parava para caçar ou descansar. Mas, depois de cada parada, sempre continuava na mesma direção. Marcelo calculou a distância. Tico havia percorrido 48 quilômetros nos primeiros 5 dias, mais rápido do que a média de gatos selvagens que se deslocam por novos territórios. Isso não pode ser mera coincidência, disse ele a Renata. Enquanto analisavam os dados juntos, completou: ele está encontrando o caminho de volta para casa. O GPS revelou a jornada desafiadora que Tico enfrentaria. No 6º dia, ele se aproximou de um rio largo, onde a nascente havia tornado a água alta e caudalosa. Um gato selvagem comum evitaria águas profundas a todo custo. Mas Tico, ensinado por cães que não tinham medo de água, encontrou um ponto mais estreito e atravessou a nado. No 7º dia, Tico enfrentou uma rodovia movimentada. O GPS mostrou que ele esperou, escondido em arbustos perto da beira da estrada, por quase 3 horas. Então, em uma brecha no trânsito, atravessou em um piscar de olhos. Cada obstáculo que Tico superava, rios, rodovias, assentamentos humanos e até mesmo territórios de outros gatos, impressionava a família Tavares. Manual de Comportamento dos Gatos afirma que eles não migram por distâncias tão grandes, especialmente em uma direção específica, durante uma jornada tão longa. Na 12ª noite, o pior aconteceu. O sinal do GPS parou completamente. A última posição registrada foi em uma área com grandes rochas e árvores densas, a cerca de 40 metros da fazenda. Marcelo e Lara dirigiram imediatamente até o local. Procuraram por um dia inteiro, chamando Tico pelo nome. Verificaram cada caverna rochosa e matagal. Nenhum sinal do gato, exceto um pedaço quebrado da coleira do GPS, preso em um galho baixo. Marcelo imaginou o que poderia ter acontecido. Tico ficou preso, lutou para se soltar e danificou a coleira no processo. Mas ele continuaria a viagem? Ou estaria ferido ou pior? Os 3 dias seguintes foram longos e dolorosos, cheios de espera e de uma esperança frágil. Lara estava tão desesperada que mal saía do quarto. Renata entrou em contato com todos os postos da Guarda Florestal e hospitais veterinários em um raio de 160 quilômetros. Marcelo continuou estudando mapas, tentando prever a possível rota de Tico. Ele calculou que se o gato mantivesse a velocidade e a direção anteriores à perda do sinal, poderia chegar à fazenda em 2 ou 3 dias, supondo que não estivesse ferido. O pelo o protege do frio, e analisou, mas ele precisa de comida e água. E precisa evitar predadores maiores, lobos, onças e até humanos. A verdade é que as chances de sobrevivência de Tico diminuíam a cada hora que passava. Na 3ª noite desde a queda do sinal, enquanto a família tentava jantar, de mau humor, os 3 cachorros de repente pularam como se tivessem sido eletrocutados. O da frente correu para a porta, latindo furiosamente, enquanto os outros 2 que vinham atrás abanavam o rabo, animados. Marcelo abriu a porta às pressas, com o coração disparado. Parado na beira do quintal sob o luar, estava uma figura pequena e esguia. Tico, magro e sujo, sem a coleira de GPS, mas vivo, olhava diretamente para a casa. Mais tarde, ao analisar a jornada de Tico com base em dados parciais do GPS e cálculos de distância, Marcelo estimou que o gato havia atravessado pelo menos 160 quilômetros de terrenos variados, 2 rios principais, uma rodovia principal, um assentamento humano, vários territórios de outros gatos. Tudo em cerca de 16 dias, e isso quando ainda estava apenas atingindo a maturidade. Mais tarde, especialistas tentaram explicar esse comportamento por meio de habilidades de posicionamento geomagnético,
memória de terreno excepcionalmente desenvolvida e instintos migratórios incomuns. Mas, para a família Tavares, a única explicação necessária era o amor. Tico não havia retornado a um lugar, ele havia retornado à sua família. No momento em que Tico viu os 3 cães, todo o seu comportamento mudou. Ele correu para a frente, não mais com o movimento cauteloso de um gato selvagem, mas com a corrida animada de um cachorro reunindo-se com a família. Os 3 cães correram para encontrá-lo, e todos os 4 animais se encontraram em um emaranhado de sons alegres e pelos molhados. Lara soluçou, correu e se ajoelhou ao lado deles. Marcelo e Renata a seguiram, sem acreditar no que viam. Tico, o gato selvagem, havia encontrado o caminho de volta por mais de 100 quilômetros de terreno desconhecido, seguindo em linha reta até o único lar que conhecera. Eles trouxeram Tico para dentro, onde Renata o examinou imediatamente. O gato havia perdido peso. Tinha um pequeno ferimento na pata dianteira, possivelmente causado por alguma coisa onde a coleira havia se prendido e lutava para se soltar. Mas, tirando isso, estava notavelmente saudável após a longa jornada. Marcelo ligou para o agente Batista, que chegou logo cedo na manhã seguinte, sem acreditar no que estava vendo. Isso não acontece, murmurou, observando Tico encolhido entre os 3 cães, como se nunca tivesse ido embora. Os gatos não fazem isso. Eles não percorrem distâncias tão grandes só para retornar a um lugar específico. E certamente não buscam a companhia de outras espécies. Lara ajoelhou-se ao lado de Tico, acariciando seu pelo. Ele não acha que é um gato. Ele acha que faz parte desta família. Batista olhou para Marcelo e Renata. Preciso relatar isso. Sabe, eles vão querer levá-lo embora de novo. Provavelmente mais longe desta vez. Mas quando Batista olhou nos olhos de Tico, olhos amarelos e selvagens, mas cheios de um apego inconfundível, ele suspirou. Vou propor outra opção. Sem promessas, mas nunca houve um caso como este antes. 2 semanas depois, o diretor Álvaro Mendes, do Instituto Paulista de Fauna Silvestre, IPFS, retornou pessoalmente à fazenda da família Tavares. Ele observou Tico em seu ambiente, correndo atrás do cachorro mais novo, patrulhando os limites com o cão líder e dormindo encolhido ao lado dos 3. O que estamos vendo aqui desafia tudo o que entendemos sobre comportamento animal, admitiu o diretor. Tico não é mais um gato comum, mas também não é um animal de estimação. A decisão final veio 1 mês depois. Uma licença especial, sem precedentes, seria emitida para a família Tavares. Tico foi autorizado a ficar, desde que fizesse parte de um estudo de longo prazo sobre comportamento animal e vínculos sociais entre espécies. A família teve que construir uma área externa espaçosa para Tico, e os 3 cães passaram a permitir inspeções periódicas e a participar de programas de educação pública. Marcelo e Renata concordaram imediatamente. Lara pulou de alegria. 1 ano depois, a fazenda da família Tavares se tornou uma pequena atração, onde grupos de estudantes e pesquisadores podiam observar Tico e seus irmãos caninos. Marcelo havia publicado um artigo científico sobre esse caso singular. Lara, agora com 14 anos, decidiu se tornar zoóloga e estudar o gato selvagem, que havia se desenvolvido plenamente, com toda a beleza selvagem e a força típicas de sua espécie. Mas, ao vê-lo sentado em uma rocha alta, em sua área, vigiando a fazenda com a mesma postura vigilante do cão líder, ninguém podia negar que ele havia encontrado exatamente o seu lugar. A extraordinária jornada de Tico, de um filhote de gato, moribundo a uma criatura única vivendo entre 2 mundos, provou uma verdade simples, porém profunda. Às vezes, o amor e o apego podem ser mais fortes do que o instinto natural. E família, no sentido mais profundo, não é onde você nasce, mas onde você é amado e pertence. Agora me diz, você acha que Tico voltou por instinto ou por amor verdadeiro à sua nova família? E se fosse você, acolheria um animal selvagem, mesmo contra a lei, sabendo que isso poderia salvar uma vida? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também.
Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.